Algumas questões aqui. Tem uma que é para ambas palestrantes, que diz o seguinte: a absorção de populações migrantes em países desenvolvidos deveriam constituir sobre a absorção de populações migrantes, países desenvolvidos deveriam constituir um fundo financeiro, buscar territórios vazios, criar com os migrantes novos polos de desenvolvimento, uma nova concepção de um Estado nacional para todos é um caminho para a paz? Quem fez a questão foi o Bernardo. E a pergunta é para vocês duas. Não sei se você quer começar, Rossana. Quer responder primeiro? Assim, professora, descansa um pouquinho. Eu estou pensando. É para pensar mesmo. Eu acho que é uma questão fácil, porque ao fim, eu acho que foi muito interessante ouvir a exposição da professora Bela logo depois da minha, porque ela foi mostrando um pouco como é que, para além do debate, enfim, mais abstrato, você tem iniciativas já em curso, né, em vários lugares ao mesmo tempo, que promovem, digamos, alternativas, mas que são alternativas assim referentes a questões globais, mas alternativas locais, muitas vezes, que vão criando sementes de alternativas mais complexas, né, conectando várias dimensões, desde do bairro ali até pensar na migração como um tema global. Agora, quando a gente pensa, especificamente no caso da pergunta do Bernardo, que é uma pergunta muito interessante, o Estado nacional, no modelo que ele tem hoje, atuando, né, dessa forma como ele sugere, eu acho é uma questão sobre a qual quem é o Bernardo? Eu. Bernardo. É uma questão sobre a qual realmente eu tenho que pensar muito, porque eu acho que o Estado Nacional ele pode e ele deve participar de iniciativas como essa, mas que sejam iniciativas que não estejam, na qual ele não esteja no controle exclusivo da iniciativa. Porque uma das coisas é difícil para alguém que está numa posição confortável em termos de poder voluntariamente abrir mão da sua posição e propor uma alternativa que, em última instância, vai torná-lo menos autônomo em relação aos outros atores sociais e políticos. Então, eu acho que qualquer saída nesse sentido tem que ser uma saída que envolva um concerto de atores tentando rediscutir um pouco o que essas fronteiras significam, o que elas deveriam fazer, de que elas deveriam estar protegendo a gente mesmo, e não é dos imigrantes, com certeza, né? Eu acho que o risco que se corre quando a gente pensa num projeto levado a cabo por estados, e sobretudo pelos estados que têm mais condições econômicas de levar essas políticas adiante, é que eles acabam reproduzindo uma espécie de novo colonialismo, se você quiser, não, eu vou pegar você daqui, então, eu vou levar para lá, está faltando aqui, quer dizer, né? Que eles se envolvam na coordenação de decisões, eu acho muito positivo, mas eu acho que isso tem que ser um processo do qual participam ativamente os próprios migrantes, que são os maiores interessados, organizações internacionais, enfim, quanto mais vozes você ouvir, melhor. Mas, sem dúvida, eu concordo com você, digamos, que não tem solução viável para isso sem uma participação forte do Estado, desses estados aí. Então, a gente tem que pensar nisso mesmo. Mas eu estou sendo bem honesta quando eu digo que não sei qual é o... Sabe, Bernardo, eu estou pensando se realmente há necessidade desses refugiados. Você está falando mais refugiados? Refugiados.
ou expulsos que serem colocados em algum outro lugar. Porque a maior, inclusive, tem muita essa retórica dos estados, principalmente europeus, que não podem receber os imigrantes, os Estados Unidos, que não quer receber os imigrantes, principalmente agora. Mas, de fato, a grande maioria dos refugiados estão em países, eles são aceitos em países que, da própria África. Quer dizer, é falta de vontade de receber, porque tem lugar para eles. Não precisa, eu acho que não precisa de se pensar em algum outro lugar para eles serem despachados. É a boa vontade. É o fato que a questão é muito complicada, porque, principalmente na Europa, que passou pelo nazismo, e que, a partir do nazismo, que houve a Declaração de Direitos Humanos, que eles agora estejam realmente negando para refugiados a hospitalidade que eles merecem. Então, eu acho que é mais uma questão política deles não quererem aceitar do que do fato de que precisa de um outro lugar para eles quer dizer, depositar os migrantes. Eu acho que essa é a questão. Sim. Para isso, a ONU existe. Ela não faz nada, Exatamente. mas para isso ela pode fazer. Esses países desenvolvidos têm muito dinheiro, há bilhões, há trilhões no mundo, e a ideia é pequenos países que recebam com dignidade e acabam com o campo de refugiados, Claro. que é matéria-prima para o narcotráfico, Claro. para o terrorismo e para a prostituição mundial. Se nós fizermos, eu posso até propor um fórum mundial com antropólogos, sociólogos, economistas, estruturalistas, capitalistas econômicos, de pensar numa solução para 50 ou 100 anos, urbanistas, resolver o problema. Eu tenho a impressão, muitas vezes, a população é expulsa porque ela não tem aonde ir. A Inquisição foi assim e o nazismo foi assim. Então, esses movimentos políticos geram isso. Eu tenho a impressão que nós podíamos, se isso aqui fosse um fórum, pedir a recomendação de uma moção para uma reunião ou um fórum maior em que se discutisse, diz que o Brasil tem grandes soluções para grandes problemas. Ele provou isso, existe uma série de acordos internacionais, desde o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Oswaldo Aranha, enfim, que sejam propostas soluções. Eu acho que nós podemos propor essa solução. Não, Bernardo, só porque como nós estamos gravando, ia pedir para a gente, como eu estou lendo as questões, né, e a gente precisa gravar essa situação toda de debate, só que aí a gente não consegue ouvir você pela gravação, entendeu? Só uma informação. Pois não. Quem está à frente da ONU, que é o português, ele foi muitos anos na frente da Acnur, ele é a pessoa para fazer algo. Falaremos com ele. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem a gente tem duas questões aqui, mas eu estou optando por fazer essa aqui primeiro, porque acho que pode servir muito para elucidar uma questão que realmente, na prática, eu tenho visto que isso acaba gerando alguma confusão, e aí talvez seja bacana ouvi-las, né? A pergunta é: qual a diferença conceitual entre refugiado e imigrante? Acho que talvez vocês pudessem falar um pouquinho. Quer começar? Posso falar? O refugiado é aquele que pode pedir, porque não é tão fácil conseguir o status de refugiado, mas ele tem que provar que é vítima. Tem vítima de guerra, alguma coisa. Então, e de fato, tem aqui no Brasil a CONARE, que trata da questão do refugiado. Tanto é que, por exemplo, o SESC, a Caritas faz parte da CONARE, e a CONARE e a Caritas tem convênios com várias instituições, inclusive do SESC, que dá aula de português junto com SENAC, comida e tal, restaurante para refugiados. O imigrante é aquele que decidiu sair do país, às vezes também por questões políticas, mas que não pode provar, quer dizer, o CONARE dá o refúgio para quem provar. Tem que provar que é vítima. É isso. E tem esses outros, essa categoria aqui, como, por exemplo,
os refugiados climáticos, cada vez tem um número maior. Eu sinto pena de não ter participado ontem, mas eu não podia, que eles não têm, eles são refugiados do clima, então não tem essa cláusula no refúgio, então aqui se dá esse visto humanitário. E aí, até só assim, né, debatendo um pouquinho com vocês, é interessante essa coisa do refugiado, ele tem que provar que ele é vítima, e porque depois isso acaba, ao meu ver, assim, transcende para uma coisa que ou ele é tratado constantemente como vítima, como se ele fosse eternamente uma vítima, ou ele é criminalizado, ele é visto como alguém que pode oferecer uma ameaça, o que é ruim, né? E é mais assim também, essa coisa humanitária nunca é suficiente. Então é muito complicado, de fato. Mas essa diferenciação legal. Você quer falar? Não, é só... em algum momento, nas ciências sociais, a gente trabalhava com a categoria... Trabalhou-se com a categoria de imigrantes voluntários e de imigrantes involuntários. Voluntários é aquele que escolhe sair e trabalhar no país, e o involuntário seria aquele que é forçado. Na prática, a gente vê que essa classificação é um tanto quanto ilusória, porque, enfim, é mais complicado do que a terminologia nos permite expressar. Então, para tratar da diferença entre refugiado e imigrante, eu fico muito com a questão jurídica, na verdade, né? Existe uma legislação específica que rege a atribuição dessa status de refugiado. Você precisa ter um medo devidamente justificado de perseguição, seja por razões políticas, raciais, étnicas, enfim. Tem lá toda uma declaração que foi feita em 1951 e que permanece basicamente inalterada, de tal maneira que, por exemplo, para mostrar um pouco, ilustrar esse problema da terminologia, a gente utiliza informalmente a expressão refugiado ambiental, mas na prática a legislação não permite que catástrofes ambientais sejam consideradas motivos para refúgio, né? E no fundo os dois são imigrantes, mas um tem esse status reconhecido de refugiado e o outro é um imigrante enfim, que obedece aí a outra legislação. Sua mobilidade está regulada por outras normas. Tem uma outra pergunta aqui para a professora Bela Feldman. Depois a gente tem mais duas. Eu acho que daí, em função do tempo, a gente encerra. Se alguém tiver mais alguma questão, a gente encaminha para as professoras, tá? Só para a gente não extrapolar muito tempo. Então, a questão para a professora Bela aqui é a seguinte, em um país como o Brasil, onde há uma desigualdade social que se acentua, em que o governo não consegue atender adequadamente aos reclamos sociais, aos direitos fundamentais sociais, como saúde, educação e segurança, como pode receber imigrantes que terminarão por fazer crescer os índices sociais negativos? Como resolver questões relacionadas a imigrantes sem antes resolver seus problemas sociais internos? O que a senhora pensa sobre estes argumentos anti-migratórios? Bom, eu sou contra os argumentos anti-migratórios. De fato, quando tem muitos argumentos, inclusive argumentos que imigrante é criminal. Também tem essa da criminalidade, e tem muita discriminação, principalmente os imigrantes que não são brancos, né, de cor branca. Os bolivianos sempre falam da discriminação, emprego, trabalho, etc. Mas contribui para o desenvolvimento, contribui para a economia. Tem outro lado, não é? Ele tem um lado de contribuição muito grande. E, realmente, cidades que têm imigrantes são mais interessantes do que cidades que não têm imigrantes, né? Porque, realmente, todas as manifestações culturais, é muito, muito interessante. Se vocês frequentam as regiões onde estão imigrantes,
né? Como do Glicério, por exemplo, agora, realmente, Museu da Imigração, que também acabou sendo um lugar de manifestações imigrantes, ou se você vai para o Aljaniá, que agora mudou de lugar, que está lá no Bexiga, tem todos, tem música, tem discussões, você aprende muito com os imigrantes, né? Eu acho que é uma coisa assim de abertura, né? Como eles aprendem com com o Brasil, eu acho que não tem essa noção de que, ao contrário, eles podem se mobilizar junto com os que precisam do SUS. Realmente, quando você pega esses slides que eu mostrei, saúde é uma questão, educação é uma questão, porque não tem, apesar de estar na Constituição, esses direitos fundamentais, tem o Adame, que é um líder marinês, que ele diz, bem, o Brasil tem políticas de acolhimento, mas não de acompanhamento. Chega aqui e o quê? Né? Então, eu acho que esse argumento não se sustenta. Não sei se eu respondi. Uma outra questão aqui, agora para a professora Rossana, que é qual a contribuição do Estado e do povo brasileiro diante do cenário mundial, considerando a reflexão de Darcy Ribeiro com a nossa cultura, com a nossa, entre aspas, cultura acolhedora e mestiça. Quem fez a pergunta foi a Helena. Quem é a Helena? Só para... Oi, Helena. Também é uma ideologia esse negócio da cultura acolhedora e mestiça, né? Ela é parte da verdade, eu acho. Tem muita gente aqui acolhedora e mais gente ainda mestiço, né? Mas que eu acho que a gente teria, assim, enquanto sociedade e enquanto Estado, uma contribuição a dar se a gente conseguisse, por exemplo, uma solução mais humana para essas questões aqui dentro, né? A gente está agora, a professora Bela e eu participamos ativamente aí no processo para discutir uma nova lei de imigração para o Brasil, que finalmente deixe para trás aquele paradigma da segurança nacional de 1964 e reconheça que direitos humanos dos imigrantes são primordiais e que a política deve seguir essa lógica. Agora, eu sei também que quando a gente fala uma frase como essa, isso quer, as pessoas me perguntam, mas o que isso quer dizer na prática, né? É bonito isso, vamos seguir os direitos humanos, mas o que você quer dizer na prática? Ou, retomando um pouco os termos da pergunta anterior, né? Qual é o custo disso? De onde é que sai? As pessoas... Lembro de um colega que trabalhava na área de direitos humanos que dizia que as reuniões governamentais eram dificílimas porque você vem com questões e a pessoa te pede uma planilha, né? Como é que a gente faz isso, tal, resolve, transforma isso em política pública? E eu acho que uma das primeiras coisas a se fazer é partir do conhecimento que a gente tem sobre esse assunto e não das fantasias, né? Porque isso o argumento lá anti-imigrante, que eles vêm roubar os nossos empregos e sobrecarregar o SUS, é um argumento que, se você for a campo fazer a pesquisa, é um tanto quanto fantasioso. Na prática, não é isso que eles estão fazendo. Isso quer dizer que não tem, que todos são ótimos? Não, não quer dizer. A gente não é tudo ótimo, eles não são tudo ótimo, e a vida é assim mesmo. Né? Mas a estrutura institucional ela tem que ser feita baseada no conhecimento empírico do que a migração está trazendo aqui. E a migração está trazendo coisas boas e coisas ruins. Vamos estudar coisas ruins assim no sentido de desafios, né? De como é que você vai fazer, por exemplo, para um profissional de um hospital público que não conhece outras línguas e nem outras culturas, vai ter que lidar ali com pacientes que ele não está preparado para lidar. Isso é um desafio. Lidar com esse desafio tem custos para o Estado. Mas aí você pensa, também tem os ganhos do que essa diversidade traz para você. Veja, é só a gente pensar numa coisa muito simples, assim. Migração não é uma coisa que acontece num lugar que não tem oportunidades.
políticas, econômicas e tal, né? Tanto é que a gente tem assim, quando é que as pessoas migram? Elas migram para lugares e os lugares melhoram porque tem migração, tem uma sinergia aí positiva entre imigração e desenvolvimento, muito mais do que uma sinergia negativa. Agora, no imediato, no curto prazo, tem desafio, sim, tem custo, tem investimento, tem problemas para serem resolvidos. Não é simples. Não é simples para quem está tomando as decisões. Mas eu acho que, da minha perspectiva pessoal, essa coisa enfim, então não vamos receber porque isso vai ter um custo. Isso não existe. Isso não é factível. Assim. Você pode até querer muito, mas não funciona. Então, se não funciona, a gente tem que partir para um outro projeto, para um outro plano. E a gente vai fazer esse plano em cima do quê? Dos meus preconceitos sobre o que eu acho que o imigrante vai fazer, ou do fato de que, né, reaviva o centro da cidade, que estava meio abandonado, né, que traz toda uma riqueza aí, sem contar que, retomando um pouco aquilo, e já vou terminar, Lucy, que você tinha dito antes, né, as pessoas têm também outra fantasia, né? O pobre imigrante, refugiado, que não sei... Gente, as pessoas às vezes chegam aqui, falam 5 línguas, são formadas em medicina, sei lá, em ciências sociais, engenharia e tal. Ela é tudo menos um coitadinho, entendeu? O que ela precisa é de condições mínimas. Exatamente. E ela vai atrás do que ela quer. Ela não vem aqui para ganhar nada. A pessoa é super capaz. Claro que vai ter sempre quem possa usar isso contra mim, né? Bom, por que a gente vai pegar essa concorrência? Mas a verdade é que, enfim, eu acho que a gente tem que criar um mundo possível dentro do que o mundo está nos permitindo. E o mundo só nos permite pensar o futuro em sociedades que são cada vez mais diversas e que têm cada vez mais migração. Fora isso, é uma ilusão conservadora, né? Sem dúvida. A gente tem discutido bastante isso, porque os refugiados com os quais a gente trabalha no SESC realmente eles são extremamente qualificados. Sim. Falam várias línguas. Além de falar, eles falam muitas línguas. Tem curso universitário, tem exatamente, médicos, engenheiros. Isso, e juntamente a isso, é isso que você tinha dito, uma dificuldade imensa de que o diploma deles seja reconhecido. Isso é uma luta, assim, que tem os cursos, que eles têm os concursos, que eles têm que participar, e a barreira da língua, às vezes, é uma barreira bem difícil de transpor, né, numa situação de formalidade, de prova, essas coisas todas. Então, acho que é muito legal. Muitas vezes o que empurra ele para o balcão do Estado é uma legislação obsoleta que não permite que ele vá cuidar da própria vida. Exatamente. Que coloca ele na condição de vulnerabilidade mais ainda, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E o trabalho, como eu tinha dito, singelo, que o SESC vem fazendo com os refugiados, é justamente no sentido de tentar reverter, pelo menos a nível local, essa lógica da vitimização, né? E trazer essa figura da pessoa em situação de refúgio como a potência que ela tem, né? A partir da sua cultura, sua música, sua poesia, sua culinária. Exatamente. Tentar trazer isso para um outro campo, né? Um pouco diferente do que comumente ela é abordada, né? Socialmente. E temos aqui, então, uma outra pergunta para a professora Bela, que é da Helena também, que é a seguinte: o fenômeno da globalização é a expressão do capital. Este não respeita o espaço geográfico, não respeita o espaço geográfico. Veja imigrantes, mobilizações, refugiados, são fruto de disputa de recursos naturais e são úteis ao capitalismo baratear... A mão de obra? Desculpa, viu, Helena? Baratear salários. Se o capital é global, não podemos ter uma bandeira, mobilização pela cidadania global, junto com políticas, gestão pública global. Acho que duas, né? São duas perguntas. Não podemos... Se o capital é global, desculpa, professora, eu vou ler de novo. Se o capital é global, não podemos ter uma bandeira, mobilização pela cidadania global, junto com políticas de gestão pública global. Eu acho mais complicado
de você pensar ao nível global. Quer dizer, de fato, ao nível global, o que você pode pensar é essa cidadania, se for, né? Ao invés de, do nível do Estado, seja ao nível global. Mas eu acho que é mais uma utopia. Não sei se podemos chegar a isso, né? Seria até bem interessante, mas o que eles... Agora, realmente, o indocumentado ganha menos, se expõe mais. É muito complicado. Por isso que também, mesmo nenhum direito a menos. É a luta. E tem isso, e tem, inclusive, interessante manifestações artísticas deles. Tem um grupo de teatro malinês. E eles têm até um vídeo na internet sobre essas encenações, que eles encenam a questão do trabalho e a discriminação que sofrem e como eles são explorados pelo empregador, porque eles são estrangeiros, né? Então, isso acontece na prática, assim. Por isso que é importante políticas e leis que equiparem, que equiparem, em termos de direitos, os nativos e os imigrantes. E, nessa nova lei de imigração, não tem a diferenciação. Não sei se vai passar. Mas no Senado, porque agora já tem... Mas não tem essa separação. E é interessante também como houve participação dos próprios imigrantes, dos ativistas da questão migratória, na formulação da legislação, né? Foi muito discutida, né? Houve vários anteprojetos de lei. A Rosana fez parte de uma das comissões. E realmente, como as reivindicações, voltando ao que eu falei, as reivindicações e as sugestões de imigrantes fazem parte. Porque, por exemplo, esse projeto de lei que está, não é uma grande maravilha, mas é ao possível, porque tem muita securitização também, mas inclui também os imigrantes. Isso é o que? É mobilização, é luta, é demanda, é participar junto, né? Eu acho, mas sim, tem muita exploração. Não sei se eu respondi. Tem mais alguma questão que eu deixei de responder? Não, acho que não. Você quer comentar essa questão? Não, acho que não, professora. Tudo ok. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Gostaria só de novo de parabenizar os organizadores e agradecer pelo convite de estar aqui, agradecer também a plateia, dizer que foi um prazer estar aqui encontrando a minha amiga Bela, que eu não via há muito tempo. E é isso. Foi muito bom. A gente agora vai continuar dialogando. Com certeza. Eu Mas, também. A senhora quer dizer mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer também o convite. Eu acho que foi realmente um desafio, né, que me fez pensar. Essa pesquisa em São Paulo ainda não tem nenhum projeto, é um assunto. Foi uma ousadia minha apresentar, mas eu também. Mas pensando mesmo, eu acho que dá para explorar mais essa questão que eu estou colocando. Claro, né? Sempre dá, né, professora? Mas muito obrigada. A gente agradece mais uma vez a presença de todos. Obrigada, professora Rosana, obrigada, professora Bela.